Nós estamos continuando a série Natal para Todos. Chega nesse período de Natal, né? E a gente começa a lembrar, começa a vir à memória tudo que a gente foi passando ao longo do ano. A gente vai andando pelas ruas, assim, começa a ver aqueles pisca-pisca, né? Passa no shopping, começa a ver aquelas mesmas músicas, chega lá, tá lá. Então é Natal, e o que você fez? E eu não sei como é que alguém ainda escuta essa música hoje. Meu Deus do céu! E essa série é sobre o Natal, por quê? Porque o Natal é o período em que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Carlinhos, Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Eu acredito que não, meu irmão. Você sendo bem sincero, olhando para o contexto histórico, provavelmente ele não nasceu em dezembro. Mas já que a gente, como planeta Terra, comemora o nascimento de Jesus nesse período, é um excelente momento para nós lembrarmos de tudo que o nosso Salvador Jesus Cristo trouxe para a nossa vida. E é um excelente momento para nós adorarmos o nome dele. Como nós cantamos na nossa canção especial de Natal, ó vinde e adoremos, ó vinde e adoremos o Rei Salvador. O nome de Jesus é um convite muito especial para virmos e adorarmos, porque só no nome dele há salvação, só no nome dele há restauração. É por isso que nós não nos cansamos de falar sobre Jesus. Essa série fala sobre Jesus, e talvez você pense, Carlos, eu vou ouvir sobre Jesus de novo. Sim, você vai ouvir sobre Jesus de novo, porque nós não cansamos de falar sobre ele, de pregar sobre ele, de buscar a presença dele, de conhecê-lo mais, como diz Oséias lá no capítulo 5, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A gente não se cansa de conhecer o nome de Jesus, de conhecer aquilo que ele conquistou para a gente na cruz, porque Jesus não é simplesmente um conteúdo histórico. Às vezes a gente trata Jesus como um conteúdo histórico. Conteúdo histórico é aquela coisa, né? Você estuda um pouquinho sobre aquilo, aí chega um momento que você pensa, pronto, eu já sei demais sobre isso, não preciso mais estudar sobre isso, vou estudar outra coisa. Jesus não é conteúdo histórico, Jesus é vida, ele é a nossa vida. A gente não pode parar de buscá-lo, a gente não pode parar de correr para a presença dele, a gente não pode parar de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, amém? É por isso que nós pregamos sobre isso. Eita que o culto está animado! Glória a Deus. Lá em Atos no capítulo 4 versículo 12 diz que não há salvação em nenhum outro, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus é salvação, o nome de Jesus é salvação, e eu não sei você, mas eu preciso de salvação. Eu preciso de salvação. E quando a gente pensa sobre salvação, geralmente a gente pensa assim, salvação, eu já aceitei Jesus, Carlinhos, no meu coração, então eu já sou salvo. E a gente pensa que salvação é simplesmente para, Jesus morreu na cruz para salvar a gente do inferno, para a gente ir para o céu. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus morreu na cruz para salvar você de você mesmo. Ele morreu na cruz para nos salvar de nós mesmos, porque quando nós caminhamos no nosso próprio braço, no nosso próprio entendimento, nós caímos. Por isso que nós precisamos dessa salvação todos os dias Jesus Cristo tem a salvação para a nossa vida, todos os dias Ele nos salva de nós mesmos, porque quando a gente cai no engano, meu irmão, de achar que tudo é sobre a gente cai. Sabe por quê? Porque tudo é sobre Ele. Tudo é sobre Jesus, a nossa família é sobre Jesus, a nossa casa é sobre Jesus, a nossa saúde é sobre Jesus, a nossa mente é sobre Jesus, tudo que nós fazemos vem dEle. Olha o que ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, olha esse convite que ele nos faz. Mateus capítulo 11, versículo 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Que palavra poderosa, ainda mais nesse fim de ano, né? Esse fim de ano a gente vai passando por cada coisa, tem pessoas que chegam no fim do ano esgotadas, sobrecarregadas. Jesus, é tanto boleto para pagar. Aconteceu tanta coisa esse ano. E às vezes a gente chega assim nesse final de ano esgotado. Depois pronto, esse convite é para você. Ele diz, vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo
e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o quê? Descanso. Vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse convite que Jesus faz inclui, sabe quem? Eu. Esse convite é para mim. Esse convite é para você. Esse convite é para todos nós. Se você é rico, esse convite é para você. Se você é pobre, esse convite é para você. Se você está doente, esse convite é para você. Se você está sarado, esse convite é para você. Se você é homem, se você é mulher, se você é menino, se você é idoso, se você é um jovem, seja lá qual for a sua faixa etária, o seu contexto, esse convite é para você. Jesus continua te convidando, venha. Se você está cansado, venha. Se você está sobrecarregado, venha. E eu vos aliviarei. Eu trarei descanso para a sua alma. Esse convite continua de pé. Ele continua sendo descanso para a nossa alma. Esse convite continua. E aí, nós vimos na semana passada que para quais pessoas é esse convite? Nós vimos que é para as pessoas que conhecem a Ele e para as pessoas que não o conhecem. E hoje nós queremos falar sobre a nossa resposta a esse convite. O que responder, por que responder a esse convite? E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: por que eu devo responder a esse convite? Por que eu devo responder a Jesus? Primeiro, eu devo responder a Jesus porque o próprio nome de Jesus é um convite. Sabe o que significa o nome de Jesus? Jeová é salvação. Jeová é salvação. O próprio nome dele já é um convite, o nome dele já nos convida. Lá em João no capítulo 14, versículo 6 diz que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmão, se você é pecador, ele é o Salvador. Se você está com sede, ele é a água viva. Se você está com fome, ele é o pão da vida. Se você está perdido, ele é o caminho. Se você está morto, ele é a ressurreição e a vida. Então eu não sei você, mas eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso de salvação na minha vida. Eu preciso da sua presença na minha casa. Eu preciso do pão da vida, da água viva. Eu preciso do caminho, da verdade e da vida. É por isso que essa mensagem não perde a graça para mim. Falar sobre Jesus não perde a graça para mim, porque quanto mais eu prossigo em conhecer, mais eu percebo que eu preciso dele. É engraçado esse negócio de maturidade cristã, porque você adquire mais maturidade cristã à medida que você vai percebendo que você precisa mais dele. Interessante isso, né? Quanto mais você conhece, mais você vê que precisa. É por isso que não nos cansamos de falar sobre Jesus. O nome dele é um convite à salvação. E mais uma vez, talvez você pense: Carlinhos, eu já sou salvo, eu já aceitei Jesus na minha vida. Mas não é simplesmente salvação para o seu destino eterno. É salvação também para o seu hoje. É salvação para a sua vida hoje. Salvação de você mesmo. Eu não sei vocês, mas eu preciso ser salvo de mim mesmo. Porque meu irmão, quando eu vou resolver as coisas na força do meu próprio braço, no meu próprio entendimento, geralmente eu me decepciono. É por isso que eu corro para Jesus. É por isso que eu corro para Jesus. E quando nós corremos para Jesus, nós percebemos que nele encontramos as respostas que precisamos. Nele encontramos as posturas que precisamos. Você quer saber como resolver as coisas, os conflitos na sua casa? Olha para Jesus. Você quer saber como lidar com as dificuldades que você tem na sua empresa? Olha para Jesus. Como ele faria, como ele iria agir. Quando nós começamos a olhar para Jesus e usar isso como lente, meu irmão, para as decisões que a gente toma, aí a gente percebe que a salvação dele é diária. Todos os dias, quando nós escolhemos tomar uma postura de Cristo, na nossa casa, na nossa empresa, na nossa família, na nossa faculdade, a gente começa a entender que sim, nós precisamos de salvação diária, mas nós encontramos nele, amém? Nós encontramos nele. Todos os dias precisamos da salvação que há em Cristo Jesus. E por que nós devemos responder a esse convite? Porque o poder de Jesus te encoraja. O poder de Jesus te encoraja a vir para Ele. Lá em Marcos, no capítulo 4, tem um texto que fala sobre o poder de Jesus, que eu fico impressionado. Marcos capítulo 4, tem aqui até o versículo 41, mas eu quero ler antes. Eu quero que você leia. Coloca aí
É Ian que está na mídia? É Lid? Lid, bota aí do versículo 36. Capítulo 4, do versículo 36. Olha, gente, eu amo esse texto. Deixando a multidão, eles os levaram num barco. Assim como... está aqui, pronto. Leia comigo. Assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E o texto continua. Pode ir para o próximo. 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. 38. Jesus estava na popa, dormindo. Eu amo imaginar esse texto. O mundo se acabando, tempestade, o barco vai para um lado. Eu não sei vocês, mas às vezes a minha vida parece esse barco. Eu olho assim para um lado, olho assim para o outro, parece que está tudo se acabando. E Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro, de boas, como diz o cearense. E os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, se a gente morrer aqui, o senhor não se importa não, é? Eu fico imaginando essa cena, sabe? Jesus dormindo lá num travesseiro, o mundo se acabando, e os discípulos: mestre, desculpa incomodar, mas se a gente morrer aqui, o senhor não liga não, né? O senhor não se importa. Eu não sei vocês, gente, mas eu já fiz orações parecidas com essa. Chegar na presença de Jesus: Jesus, só para confirmar assim, está tudo se acabando aqui, o senhor não vai fazer nada não? O senhor não se importa não? Estou vendo na hora meu nome por Serasa, Senhor. Só para a gente conversar aqui. Mestre, não te importa que morramos? Aí o texto continua. Ele se levantou, e eu acredito que Jesus não é igual a mim, porque eu quando eu sou acordado por alguém, eu não acordo com bom humor, gente. Sinara sabe muito bem disso. Se ela chegar me acordando, eu não vou levantar assim: bom dia. Eu olho assim, sem acreditar que aquela pessoa está me acordando, e eu fico imaginando, Jesus acordou, repreendeu o vento e disse ao mar: tempestade, aquiete-se, acalme-se, está fazendo zoada demais, estou tentando dormir, aquiete-se. De uma forma simples, Jesus acalmou a tempestade. Mas até aí tudo bem, porque foi o próprio Jesus quem falou isso, mas então Jesus vem com aquela. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. E no próximo versículo, então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com medo mesmo, hein? Senhor, o senhor não está vendo que aquela pessoa preparou uma armadilha para mim no trabalho? Senhor, o senhor não está vendo? As contas não batem, eu não sei como vai ser o próximo mês. Senhor, o senhor não está vendo? Eu passei por essa traição no meu casamento. Senhor, o senhor não está vendo que eu passei por isso, que eu passei por aquilo? E sai jogando problema, e sai jogando tempestade nas costas de Jesus. E Jesus pergunta a mesma coisa hoje para você: por que você está com tanto medo? Por que você está com tanto medo? Ainda não tem fé? Ainda não tem fé? Meu irmão, quando uma tempestade se levantar sobre a sua vida, sabe o que você vai fazer? Você vai declarar com a sua voz cheia de fé que Jesus continua poderoso na sua casa, na sua família, na sua empresa, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos. Ele continua poderoso. E aí coloca o próximo versículo, Lide. Acho que ela se perdeu? Pronto. Eles estavam apavorados. Quando eles viram tudo aquilo, Jesus com tranquilidade, os discípulos ficaram tudo apavorados com a reação dele e perguntaram uns aos outros: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?
Quem é esse? O nome dele é Jesus Cristo. Ele é salvação para a minha vida, ele é salvação para a sua vida, ele continua poderoso. E aí todo mundo ao seu redor vai ver quem é esse que se levanta na vida do Marquinhos, na vida da Tiffany. Quem é esse que se levanta na sua vida com poder, com autoridade? O nome dele é Jesus, e ele faz calar a tempestade na sua casa, ele faz calar a tempestade na sua empresa, ele faz calar toda a tempestade ao seu redor. Ele continua poderoso. Meu irmão, é por isso que eu não canso de falar sobre Jesus. Porque quando uma tempestade dessa acontecer, eu vou correr para quem? Para aquele que está na popa do barco dormindo. E quando você estiver sobrecarregado, meu irmão, o convite dele continua o mesmo: vem a mim. Você está cansado? Vem a mim. Você está sobrecarregado? Vem a mim. Está o mundo se acabando ao seu redor? Vem a mim, e eu vos aliviarei, e eu darei descanso para as suas almas. Seja cheio do alívio do Senhor nessa manhã. Seja cheio do alívio e do descanso do Senhor nessa manhã. Seja cheio, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então receba o jugo do Senhor na sua vida. Receba o fardo do Senhor na sua vida, porque é suave e leve. Se você crê nisso, celebra mais uma vez o nome de Jesus aí no seu lugar. Glória a Deus. Por que nós precisamos responder a esse convite? Porque o amor de Jesus também te encoraja. Olha só isso, gente. Se você tem problema de autoimagem, de se sentir amado, é impossível você ler um texto desse e não sair daqui encorajado com o amor dele. Lê comigo Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas acho que eu quero ler os 2 versículos antes também. Romanos 5, 8. Romanos 5, 6. De fato, no devido tempo, quando a gente ainda era fraco, Cristo morreu pelos ímpios. A gente nem merecia. Ele olhou assim, pegou, juntou. Tudo que Deus via quando olhava para a gente assim era um punhado de erro. Sabe o seu pior cenário? Seu pior pensamento? Era tudo que ele via. Aí o próximo versículo. E sendo bem sincero, o apóstolo Paulo falando, sendo bem sincero, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Aí o versículo 8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando ele olhava assim, o diabo com aquele prato cheio dos seus erros, assim: ó aqui, Deus, fulano é mentiroso, tá vendo? Teus filhinhos aqui, ó, as criaturas que tu criou, mentiroso, idólatra, adúltero. Tá lá o prato cheio de erro, mostrando para Deus assim: tá aqui, ó, seus filhos são isso, suas criaturas. Mas a palavra diz que mesmo assim, Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não há nada que você possa fazer que faça Deus deixar de amar você. Ele simplesmente te ama. Quando você ainda era pecador, Ele já te amava, meu irmão. Ainda mais agora que através de Jesus você foi justificado, você foi lavado, você foi santificado. Então você pode bater no seu peito e dizer: eu sou amado por Deus, sim. Eu sou cheio do amor dEle, sim. Ele me ama, sim. O mundo pode correr para dizer que você não é valorizado, mas Deus diz para você nessa manhã: meu filho, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele continua te amando. O poder dele nos encoraja, o amor dele nos encoraja. Não pare, meu irmão. Está chegando 2020 aí, meu irmão. Comece já o ano declarando o amor de Deus sobre a sua vida. Carlinhos, mas esse ano eu fiz tanta coisa errada. Eu agi tanto na ilegalidade. Esse ano eu menti tanto, eu tratei mal os meus filhos, eu tratei mal os meus pais, eu faltei com respeito.
Pois já começa o ano diferente, meu irmão. Começa o ano abrindo a sua boca para declarar o amor de Deus sobre a sua casa, para declarar o amor de Deus sobre os seus negócios, para declarar o amor de Deus sobre a sua vida, e seja cheio do amor de Deus aonde você pisar. É por isso que nós precisamos de Jesus. E mais uma vez, eu não sei quanto a vocês, mas eu preciso de Jesus. Eu preciso do amor de Jesus. Se você, assim como eu, também precisa do amor de Jesus, celebra o nome dele mais uma vez aí no seu lugar. O convite dele continua: venham, venham, venham. E o segundo ponto: qual a resposta certa ao que Jesus espera de nós? Como nós devemos respondê-lo? Primeiro, nós precisamos reconhecer que precisamos dele, que ele é suficiente. Como o nosso pastor sempre fala aqui, pastor Costa sempre diz isso, sempre nos traz isso à memória: Jesus Cristo, ele é suficiente. Ele é mais do que necessário, ele é suficiente na nossa vida. Nós precisamos reconhecer isso, porque às vezes a gente não reconhece. Vamos ser sinceros, gente. Às vezes nós não reconhecemos que Jesus é suficiente, porque às vezes a gente quer dar o nosso jeitinho. Meu irmão, quando você quer dar o seu jeitinho para resolver os seus problemas, você não está reconhecendo que Jesus é suficiente. Quando você deixa para recorrer à oração como a sua última arma, como a sua última ferramenta, você esqueceu de reconhecer que Jesus é suficiente. Já comece o seu dia orando, já comece as suas manhãs orando, já comece a sua semana orando, já comece o seu ano orando e declarando que Ele é suficiente na sua casa. Ele é suficiente na nossa casa. Tudo que nós precisamos está nele. Ele é a salvação que nós precisamos. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, um texto muito conhecido, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, meu irmão, se dependesse da gente estava afastado da glória de Deus. É por isso que todos os dias precisamos de Jesus. Todos os dias nós precisamos dele. Todos os dias nós precisamos ser transformados por ele. Porque senão, meu irmão, a gente vai continuar pecando, vai continuar errando. E a gente já faz isso. Mas olha o que diz lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados. São textos que parecem óbvios, mas quando a gente lê com a profundidade que eles trazem, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Há poder no nome de Jesus para nos purificar de toda injustiça. Mas Carlinhos, qual é o problema do pecado? O pecadinho aqui, eu tenho o meu pecadinho de estimação, sabe? Aquilo ali que eu como, ninguém vê. Faz mal uma formiga, tá só eu e ele ali, ó. Ninguém tá vendo. Não tem problema não, um pecadinho desse, Carlinhos. Essa mentira que eu falei aqui foi por um bem maior. Não, tem gente que diz isso. Quantas pessoas estão vivendo uma vida de mentira, uma vida de escravidão, uma vida de miséria, porque escolheram ficar ali com um pecadinho de estimação. Mas precisamos ter preste atenção no que eu vou dizer agora. Precisamos ter um grande cuidado com isso. Às vezes tudo que o diabo quer é que a gente se distraia. Preste atenção nisso. Às vezes tudo que o diabo quer é que você ande distraído, achando que tudo é besteira. Ah, Carlinhos, ouvir esse tipo de música é besteira. Isso é religiosidade. Meu Deus, tudo agora do povo é religiosidade, né? Carlinhos, eu posso ouvir essa música. Isso é muito religioso. O povo vem com essa história de religiosidade para abafar aquilo que é pecado. Né? E o diabo distraindo você. Deus tem um propósito enorme para cada um de nós. A palavra diz que os planos que Ele tem para a gente são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro, para nos fazer prosperar. E o diabo nos distrai
com coisas bestas, para que a gente não chegue aonde Deus quer que a gente chegue. Mas preste atenção nisso. O diabo não precisa lhe destruir se ele conseguir lhe distrair. Se o diabo conseguir lhe distrair, ele não precisa nem lhe destruir. Porque você escolheu viver uma vida medíocre, por achar que tudo é besteira, por achar que você não precisa de Jesus, por achar que já deu. Mas em nome de Jesus, nessa manhã, seja cheio do Espírito Santo e reconheça que você precisa dele mais do que tudo. Não acabou, a sua vida não acabou. Ele tem mais para fazer na sua casa, ele tem mais para fazer na sua família. Não se distraia com besteira, mas seja cheio do Espírito Santo. Pecado é para ser tratado como pecado, sim. Ele não é para lhe distrair, ele não é para lhe afastar. Mas em nome de Jesus, nessa manhã, seja chacoalhado na sua vida espiritual para entender que você precisa dele. Ele é suficiente. E não se distraia com coisa pequena, gente. Deus tem muita coisa para fazer na nossa família. Deus tem muita coisa para fazer na nossa igreja. E às vezes a gente está se distraindo com besteira, com disse-me-disse. Não dê ouvidos à fofoca. A fofoca é uma distração. Continue acreditando que Jesus vai fazer algo grande. Se chegar uma fofoca para você para dizer assim: vige, mas não sei, esse negócio dessa igreja não vai dar certo, né? Está vendo no fulano, está vendo ciclano, e você começa a dar ouvido à fofoca. Meu irmão, isso é distração, e mais uma vez eu vou dizer isso: o diabo não precisa lhe destruir se ele conseguir lhe distrair, se ele conseguir tirar os seus olhos daquilo que realmente importa. A igreja vai crescer sim, ela será edificada sim, porque é Jesus quem está fazendo sim. A sua família vai prosperar sim, os seus negócios vão dar certo sim, a sua vida vai avançar sim, você vai ter um casamento segundo o padrão de Deus sim, porque é o que a palavra dele promete para você. Então não se distraia com aquilo que não vem de Deus, em nome de Jesus, porque ele é suficiente na sua casa. Ele é suficiente. Oh Jesus, chega, eu me perdi aqui no esboço, Jesus. Glória a Deus. Ele é suficiente sim. Está em João no capítulo 1. Versículo 11 diz, olha só esse texto. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder e o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você nasceu de Deus. É por isso que a sua vida vai dar certo sim, em Deus. É por isso que o seu próximo ano vai dar certo sim, em Deus. É por isso que a sua casa vai dar certo sim, em Deus. A forma como você educa os seus filhos, coloca diante de Deus, porque seus filhos vão dar certo sim. Ah, Carlinhos, mas é tão difícil criar os meus filhos, porque quando você liga a televisão e os meninos só querem saber agora de YouTube, de tablet, e ali é uma plataforma tão perigosa. Pois então coloca seu filho diante de Deus, pede a Deus para conduzir você na forma como você educa seus filhos. Talvez você esteja dizendo aí: Carlinhos, você está dizendo isso porque a sua filha nem nasceu ainda. Eu acho que eu estou falando tanto de filho, meu Deus, porque quando eu paro para pensar, e eu confesso, eu também fico com o coração meio assim, mas aí eu olho para a palavra de Jesus e ele diz: por que você está com medo? Eu não sei como é que vai ser a economia de 2020, mas eu lembro de Jesus falando da mesma forma como ele falou para os discípulos no barco: por que você está com medo? O mundo se acabando, cheio de má influência, pessoas falando besteira na internet, e as nossas crianças ouvindo isso, nossos adolescentes ouvindo isso e tomando isso para a vida. E isso tem trazido cada vez mais síndromes, cada vez mais problemas na mente. E
quando vem tudo isso na nossa cabeça, a gente pensa, meu Deus, o que é que vai ser de 2020? E Jesus fala mais uma vez, porque você está com medo? Irmão, e deixa eu dizer uma coisa para você, o ano não acabou ainda. E mais uma vez Jesus fala para você nessa manhã, porque você está com medo? Ele é suficiente. E o convite dele continua o mesmo. Venha e encontre descanso. Venham todos que estão cansados e sobrecarregados, e encontrem descanso. E o ponto 3 para a gente finalizar. Não importa de onde você vem, nem como você está, apenas venha. Apenas venha. Talvez você chegou aqui nessa manhã e você olha assim para o seu histórico e pense, não, Carlinhos, não tem jeito para mim. Muito legal isso que você está falando, mas não tem jeito para mim. Você não conhece minha história, nem preciso. Você não conhece o meu passado, nem preciso conhecer, porque o convite dele continua o mesmo. Venha, como você está, venha. Como você está, venha. Assim como você está, venha. Lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 17, ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ele diz, eu não vim para chamar justos, mas pecadores. E a palavra diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Irmão, quanto mais nós reconhecemos que precisamos dele, quanto mais nós reconhecemos que sem ele não podemos nada, o poder dele se aperfeiçoa em nós, porque Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Irmão, se o diabo tem tentado colocar o peso de culpa nas suas costas por causa do que você fez no passado, deixa eu dizer uma coisa que parece clichê, mas eu vou dizer, quem vive de passado é museu, meu irmão. Olha para frente, o que Jesus tem para a sua vida é muito maior, é muito grandioso. Não se distraia com o seu passado, mas continue olhando para frente. Ele chama você nessa manhã. Se você se sente doente, ele diz, eu vim mesmo para os doentes e não para os sãos. Se você acha que não tem jeito, ele diz para você, eu vim para você que acha que não tem jeito. Se você se acha sobrecarregado nessa manhã, ele diz para você, vinde a mim, vinde a mim, venha a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu trago alívio para a sua alma. Tomai sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele te chama nessa manhã, vem, 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 e encontrareis descansos para a sua alma.